Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto e vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre dinâmica no movimento retilíneo. Então vamos lá. Aqui nós temos alguns conceitos importantes de dinâmica. Mas antes disso, o que é dinâmica? Dentro da física clássica, a física clássica é dividida em alguns ramos. Dentre elas, um ramo estudado na física clássica chama-se mecânica. A mecânica estuda movimento. Dentro da mecânica, nós temos a cinemática, nós temos a dinâmica, a estática e assim vai. O nosso assunto aqui agora é dinâmica. Se está dentro da mecânica, a dinâmica vai estudar movimento. Mas de que forma? Imagina que você observa um corpo caindo. Quando eu estudo o movimento deste corpo caindo na dinâmica, eu preciso saber por que esse corpo caiu. Ou seja, eu preciso conhecer a causa do movimento para depois estudar o movimento propriamente dito. Então, para isso, nós temos que entender alguns conceitos. E o primeiro conceito é esse aqui, ó, inércia. Bom, o que seria inércia então? Vamos conceituar isso daí. Recentemente, no início de 2019, noticiou o seguinte: na Itália, num canal da Itália, um transatlântico estava entrando neste canal. E é claro que para ele encostar no cais é através de rebocadores. E ele perdeu a direção. Então tinha um rebocador atrás e um rebocador na frente. O rebocador que estava atrás, na parte traseira do navio, estava puxando o navio em sentido contrário ao movimento dele para reduzir a velocidade vetorial dele. E um outro rebocador na frente, na proa do navio, estava mudando a direção dele para ele não atingir o cais. Mas o que aconteceu? Nada disso foi possível. O rebocador que estava querendo diminuir a velocidade do navio não conseguiu diminuir e o rebocador que estava tentando mudar a trajetória do navio também não conseguiu. Por quê? Exatamente pela inércia do navio. O navio, quando estava em movimento, é muito difícil mudar a velocidade dele. O navio, por ter uma inércia muito grande, para você variar a velocidade dele é muito complicado. E os dois rebocadores não conseguiram e ele invadiu o cais, quebrou tudo que estava pela frente. Então, inércia é uma propriedade da matéria que consiste na oposição à velocidade vetorial. Ou seja, você vai falar, poxa, mas o navio não é devido à inércia, e sim à massa dele. Inércia e massa têm uma relação muito íntima. Quando nós falamos em inércia, nós estamos falando em massa. Então, um corpo que possui uma inércia muito grande, ou seja, é muito difícil mudar a velocidade dele, é porque esse corpo possui uma massa muito grande. Um corpo que possui uma inércia pequena, ele possui também uma massa pequena. Então, inércia é uma propriedade da matéria que consiste na oposição à variação de velocidade vetorial do corpo. E massa tem uma relação íntima. Então, quando falamos em massa, estamos falando em inércia também. Sendo que massa, quando nós começamos a estudar física, eles comentam que massa é uma porção limitada de matéria, que é um conceito que não está errado. Mas para a gente agora aqui, nós vamos conceituar massa como sendo: massa é a medida da inércia de um corpo. Então associamos inércia à massa. E é claro que para você variar a velocidade vetorial de um corpo, é necessário que você aplique neste corpo um outro conceito importante, que é força. Então, força é uma interação entre corpos, produzindo neste corpo um movimento ou uma deformação.
Por exemplo, se eu pego uma latinha de refrigerante e jogo esta latinha, então estou aplicando uma força na latinha, ela entra em movimento. Mas eu posso pegar a latinha e apertar, eu vou aplicar uma força sobre ela, ela não vai sair da minha mão, mas ela vai se deformar. Então, força é uma interação entre corpos, podendo produzir movimento ou deformação nesse corpo. E nós temos dois tipos de força, a força de contato e a força de campo. Como seria a força de contato? Imagina você pegar e apertar a mão de uma pessoa. Para você apertar a mão da pessoa, tem que ter um contato da sua mão com a mão da pessoa. Quando você imagina que vai empurrar um corpo, de longe não dá para empurrar, você tem que encostar a sua mão no corpo e empurrar este corpo. Então tem que existir um contato físico entre os corpos. Já a força de campo, ela não necessita. Imagina essa canetinha aqui. Quando eu solto, ela cai. Mas ela cai por quê? Porque a terra exerce sobre ela uma força puxando ela para baixo. Mas vejam que a canetinha não está em contato físico com o solo, mas mesmo assim, esta força existe. Então, nós temos força de contato, força de campo. Exemplos de força de contato. A força elástica é uma força de contato, a força normal é uma força de contato, a força de atrito é uma força de contato, a força de tração é uma força de contato. Exemplo de força de campo: a força gravitacional ou força-peso, a força elétrica e a força magnética são exemplos de forças de campo. Perfeito? Então, beleza. Agora nós vamos falar na força resultante. Essas outras forças, força de atrito, força de elástica e tudo nós vamos falar detalhadamente mais para frente. Agora vamos à força resultante. Então, imagina assim que tem várias pessoas empurrando um caminhão. Várias pessoas empurrando um caminhão. Se eu tirar todas essas pessoas e colocar ali só o incrível Hulk, ele sozinho consegue empurrar esse caminhão. Então, o incrível Hulk, para mim, é o que eu estou considerando como força resultante. É a força que substitui todas as outras, produzindo o mesmo efeito que as outras estavam fazendo. Beleza? Então, aqui nós temos 4 casos para o cálculo da força resultante. Vamos ao primeiro. Aqui eu tenho um corpo de determinada massa, submetido a 2 forças, F1 e F2. Eu desenhei aqui 2 vetores, porque força é uma grandeza vetorial, a força necessita de módulo, direção e sentido, então é uma grandeza vetorial, por isso eu coloquei aqui o vetor sobre a letra e o vetor sobre a força resultante. Estou representando força resultante por FR. Bom, aqui nós temos 2 forças, essas 2 forças estão na mesma direção, neste caso aqui horizontal, poderia ser na direção vertical, não tem problema nenhum. Só que os sentidos são opostos. A força F1 é para a esquerda, a força F2 para a direita. Então, toda vez que as forças estiverem em sentidos opostos, o ângulo entre elas é de 180 graus. Aqui, neste caso, eu estou vendo que o módulo da força F2 é maior que o módulo da força F1. Então, quando você aplica essas 2 forças, eu estou vendo claramente que a força resultante, ou seja, a força que substitui essas 2, vai levar o corpo para lá. Então, a força resultante dessas 2 forças é essa aqui, que está levando o corpo horizontalmente para a direita. Então, isso daqui é um vetor que mostra a direção da força resultante, que é a direção horizontal, o sentido da força resultante, que é o sentido da maior força, e o módulo dela, o módulo da força resultante é calculado pela diferença desses 2 vetores, ou seja, F2 em módulo menos F1. Então, aqui eu calculo o módulo
da força resultante, a direção e o sentido da força resultante, quando nós temos duas forças formando ângulo entre si de 180 graus. Beleza aqui? Tranquilo? Nenhum mistério? Agora vamos ao segundo caso. O segundo caso é quando as forças estão na mesma direção, nesse caso horizontal, e no mesmo sentido, as duas para a direita. Então, neste caso, nós temos um ângulo igual a 0 graus. Quando você pega essas duas forças e substitui pela força resultante, você vai ter a força resultante na mesma direção e no mesmo sentido das duas forças, já que elas estão no mesmo sentido. E para você determinar o módulo desta força resultante, módulo da força resultante vai ser a soma dos módulos dessas duas forças, mais F2 em módulo. Então, nós temos aí a direção, o sentido e o módulo da força resultante quando você tem duas forças ou mais forças na mesma direção e no mesmo sentido. Agora, nós temos aqui o terceiro caso. É quando essas duas forças aplicadas sobre um determinado corpo formam um ângulo de 90 graus. Aí, aqui nós trabalhamos traçando paralelas aqui, se eu aplico uma força vertical para cima, horizontal para a direita, esse corpo vai se mover por aqui, Então, para você determinar isso, você faz aqui, traço paralelas aqui, paralelas. A força resultante sobre este corpo está aqui, Esta é a força resultante sobre este corpo. Este vetor aqui está indicando a direção e sentido da força resultante. Para você determinar o módulo desta força, como elas estão formando um ângulo de 90 graus, aqui é um triângulo retângulo, onde F1 é o mesmo daqui, FR, a força resultante, é a hipotenusa desse triângulo retângulo, você usa o teorema de Pitágoras. Então, a força resultante em módulo ao quadrado é igual ao módulo de F1 ao quadrado mais módulo de F2 ao quadrado, ou seja, isso daí é o teorema de Pitágoras. Isso tudo aqui nós trabalhamos com soma de vetores, aqui nada mais é do que soma vetorial. Agora o quarto caso. Eu falo aqui um ângulo qualquer. Quando eu falo ângulo qualquer, este ângulo alfa entre essas duas forças, ele é diferente de 180, 0 e 90. Qualquer outro ângulo entra no quarto caso. Por exemplo, 30 graus, 45 graus, 60 graus, entra no quarto caso. Para você determinar a direção e o sentido da força resultante entre essas duas forças, você usa a regra do paralelogramo, parecido com esse aqui, Você traça paralelas aqui, partindo da extremidade de F1 paralela a F2, partindo da extremidade de F2 paralela a F1. Então, isso daí é chamado de regra do paralelogramo. A força resultante está aqui, Esta é a força resultante. Vejam que esse corpo vai se mover nesta direção e nesse sentido. Para você determinar esta força resultante em módulo, você usa a lei dos cossenos. Como isso daqui é uma soma de vetores, a lei dos cossenos fica o sinal de mais, mas nós sabemos que matematicamente a lei dos cossenos tem o sinal de menos. Mas aqui, como é uma soma de vetores, vamos colocar mais. Então é assim, módulo da força resultante ao quadrado é igual ao módulo de F1 ao quadrado mais módulo de F2 ao quadrado mais 2 vezes módulo de F1 módulo de F2 multiplicado pelo cosseno de alfa. Então, aqui está o cálculo
da força resultante quando você tem duas forças formando um ângulo qualquer, diferente de 90, 0 e 180, usa-se a lei dos cossenos. Aqui, ó, na lei dos cossenos é negativo. Como é uma soma de vetores, encaixei aqui o mais, soma. Então, aqui é tudo um produto, ó, tudo um produto. 2 vezes F1, F2 cosseno do alfa. Se você quiser representar módulo desta forma aqui, ó, módulo pode ser representado assim, ó, módulo com vetor e duas barrinhas, ou simplesmente tirando o vetor da letra. Aí você trabalha aqui com módulo. Tanto faz o jeito que você quiser representar. Ambos representam módulo da força, ou módulo da velocidade, ou módulo da aceleração. É assim, como você quiser. Bom, diante disso, vamos fazer um exemplo para fixar isso aqui que nós falamos. Bom, então vamos ao exemplo aqui que eu falei, ó. Um corpo de determinada massa encontra-se submetido, aqui eu vou apagar aqui, submetido às forças indicadas na figura abaixo. Então está aqui, ó, um corpo de massa M, não sei o valor, submetido a 4 forças. Uma unidade de força importante, nós vamos falar em outras unidades de força. Uma delas é o Newton, unidade de força no Sistema Internacional de Unidades, Newton. Então aqui eu tenho um corpo que está submetido a 4 forças. Determine a força resultante que o corpo está submetido. Então ele quer saber, se eu tirar essas 4 forças, esse corpo vai ficar submetido a uma força que vai fazer o mesmo papel dessas 4. Esta força nós chamamos de força resultante. Então vamos lá. Aqui eu estou vendo o seguinte, ó, que F1 e F2 estão na mesma direção horizontal, porém em sentidos opostos. E nós vimos que, para determinar a força resultante, quando as forças estão em sentidos opostos, você subtrai. Então, neste caso aqui, ó, se eu pegar F1, que é maior, subtrair de F2, que é menor, vai dar uma força resultante no sentido da maior. Então, eu terei entre F1 e F2, então vou redesenhar o corpo aqui. Olha, o corpo está aqui, corpo de massa M, está aqui. Quando eu pego F1 em módulo, porque não tem o vetor aqui em cima, então o módulo de F1 é 20 newtons, o módulo de F2 14, subtraindo isso daqui, vai dar uma força no sentido da maior, que é a resultante, para cá, ó, de 20 menos 14, 20 menos 14, que vai ser 6 newtons para a direita. Agora nós temos aqui na vertical, F2, F4 e F3 na mesma direção, vertical, sentidos opostos. Então, ângulo de 180 graus. Para calcular a resultante entre as duas, é subtração também. Vejam que F4 é maior que F3, então o sentido da resultante entre essas duas é para baixo. Então, aqui nós teremos para baixo, olha, uma força que vai ser 18 menos 10. Olha, 18 menos 10, que vai ser 8 newtons. Então, vejam que agora nós temos duas forças que formam entre si um ângulo de 90 graus. Para calcular a resultante, você vem aqui, ó. Aqui está. A resultante está aqui, ó. Esta é a força resultante que esse corpo de massa M está submetido. Como que você determina o módulo desta força resultante? Como o ângulo é de 90 graus, teorema de Pitágoras. Lembram que eu falei que força resultante em módulo pode ser assim ou simplesmente tirando o vetor sobre a letra. Isso é módulo. Então aqui, ó, é módulo ou intensidade para determinar o teorema de Pitágoras. Então, força
resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso daqui vai dar 36 mais 64. Então, a força resultante é igual a raiz quadrada de 100. Olha, tirei o 2, raiz quadrada, 36 mais 64, 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Como isso daqui é força, e eu falei que uma unidade é Newton, então este corpo de massa M está submetido a uma força resultante de 10 newtons em módulo, cuja direção e o sentido está dado por este vetor, que aí está. Bom, tranquilo, nada demais aí. Isso é o início da dinâmica, é o que eu queria passar para vocês nesta aula. Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Não esqueçam de dar aquele joinha, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera!